Oi, boa tarde. Hoje, dia 7 de abril, dia do jornalista, então parabéns a todos os jornalistas de verdade. Bem, hoje eu, como prometi, venho falar sobre a OPAS, Organização Pan-Americana da Saúde. Trago alguns dados, não muitos, mas o suficiente para causar alguma indignação em quem ainda tiver indignação para ter, em quem realmente gosta de saber para onde vai o nosso dinheiro e preza pelo dinheiro público, vai causar indignação. E eu nunca vi a imprensa falar sobre isso, como disse no vídeo de ontem. Há algum tempo atrás, a Associação Médica Brasileira fez uma denúncia sobre a contratação ilegal e quase que escrava da OPAS, que a OPAS fazia pelos médicos cubanos. Eles faziam, na verdade, a Organização Pan-Americana da Saúde contratava médicos através de uma sociedade mercantil cubana, que, pelo que foi levantado, pertencia à família Castro, os ditadores Castro. Ou seja, a OPAS pagava um belo dinheiro para essa sociedade mercantil de Cuba, trazia os médicos cubanos para cá e o governo brasileiro pagava os médicos cubanos. Mas o que acontecia? Os médicos cubanos só recebiam R$3.000. Os 10 mil que foi o salário prometido e que os médicos brasileiros recebiam, parte dele ficava com o governo cubano. Ficava como que sendo uma chantagem para os médicos cubanos não irem embora e nem trazerem as suas famílias para o Brasil. Então, eles ficavam com mais de R$7.000 e aqui no Brasil os médicos cubanos ficavam com 3 mil. Era uma coisa muito absurda, porque tinha também uns guardas que não eram médicos, mas que coordenava as operações de Cuba aqui no Brasil, né? E cuidavam como se fossem os mateiros, né? Eles ficavam em cima dos médicos cubanos. Os médicos cubanos tinham que dar todas as satisfações para esses mateiros, enfim. E a médica Ramona Rodrigues fugiu, foi para a Câmara dos Deputados, procurou alguns deputados na época, deputado Ronaldo Caiado ajudou ela bastante, enfim. E a Associação Médica Brasileira trouxe a Ramona para si, e aí a gente começou a descobrir diversos absurdos que Cuba fazia com os médicos. Depois eu posso trazer o Dr. Diogo para conversar com vocês e vocês virem o que era que acontecia com esses médicos. Mas hoje eu quero mostrar para vocês, e depois vai estar lá no nosso blog diretoaosfatos.com.br, os prints da Transparência Brasil. E eu vou mostrar para vocês rapidamente sobre alguns gastos que o governo tem com a OPAS, para não fazer nada. Sério. A OPAS diz que tem esses termos de cooperação técnica, mas como eu comentei, eles contratam consultores brasileiros para trabalhar nas dependências públicas, com a água, com a luz, com os equipamentos do Ministério da Saúde, da Anvisa, ou enfim, de secretarias estaduais de saúde, e pagam esse pessoal o salário que combinou, claro, mas o Brasil primeiro paga para a OPAS. O nosso dinheiro, então, sai do Ministério da Saúde, Anvisa e Conselho Nacional de Saúde, sei lá de onde é que sempre sai, e vai para a OPAS. Da OPAS vai para as pessoas, para os brasileiros que estão trabalhando dentro das dependências públicas que a gente paga. E claro, esses salários não precisam ser declarados para o imposto de renda. O pagamento que o Brasil faz para a OPAS é feita por meio de transferência ao exterior, ou seja, sabe-se lá Deus quanto de dinheiro isso é passado para eles e repassado de volta, enfim.
Eu quero falar rapidinho sobre alguns casos que me chamaram a atenção, que é assim, o Brasil tem o Ministério, nesse caso eu vou falar rapidinho, só um caso só é do Ministério da Educação, que pagou R$ 1.000 como sendo uma licitação, mas o objeto da licitação era o pagamento de taxa de participação no 49º Capacitação Técnica das Auditorias Internas do MEC para o servidor Rogério Ruiz. Bom, isso me causou uma estranheza e tal. Aconteceu em 2018, tudo bem, mas eu fiquei meio assim, caraca, o pessoal bota como licitação o pagamento de uma inscrição R$ 1.000 para trabalhar, para o cara participar de uma capacitação técnica, enfim, me causou estranheza. Agora, do Ministério da Saúde, né, que a gente estava falando, e eu já quero deixar bem claro aqui que os números são bastante complicados. Em 2016, a OPAS, só o que aparece na transparência, hein, gente? Porque tem o resto que eu ainda não encontrei, que entra com outro nome e tal. Aparece aqui um orçamento pago a OPAS de 55.089. Não, desculpe, gente. 55.151.089. Só para OPAS, tá? E aí 33 milhões desse dinheiro foi para o Centro Latino-Americano e do Caribe de Informação em Ciências. Aquela escolinha que eu falei que é só uma biblioteca online que aparece lá, que é a Bireme, né? Então o Brasil dá um dinheirão para essa tal de Bireme em vez de ajudar os nossos pesquisadores das universidades, em vez de comprar equipamento para as universidades de medicina ou enfim, de biotecnologia e tal. Para mim é um dinheiro muito grande que se paga para esse organismo internacional, sendo que a gente não precisa pagar, a gente pode fazer isso tudo direto. A outra coisa que me chamou bastante atenção, e a data é de 2019, eu tô falando isso enquanto carrega aqui, viu? Porque o meu computador hoje decidiu ficar doido, tá andando devagar demais. Ah, não, eu tenho o número já de 2017. É 56.382.349, que parte também foi para a tal de Bireme. Bom, gente, isso é para vocês verem que a gente tem muito dinheiro na mão dessa organização internacional. Essa Organização Internacional da Saúde. Ah, uma curiosidade, rapidinho, antes de dar um número aqui muito, muito esquisito. A presidente, a representante, né, como é que ela... É presidente que fala aqui? Peraí, gente, rapidinho. Diretora-geral, a diretora-geral da Organização Mundial de Saúde, Margaret Chan, parabenizou os nossos números quanto à Zika. Acontece que a Zika, em 2017, em 2016, teve aquele surto gigantesco, ou seja, é um problema sério que esse pessoal não entenda direito o que está fazendo, né? Acho que eles estão aqui só mesmo para levar o nosso dinheiro e olhe lá. E vamos ver, casos de dengue. No Brasil, né, aqui em Brasília, eu e a Camila estamos ferradas, né? Ela com a vozinha dela com o coronavírus e eu aqui em casa com meu marido tá com dengue. Agora vocês imaginem só que só se fala em coronavírus, mas a gente tá num surto gigantesco de dengue em Brasília.
muito complicado, complicadíssimo. A gente teve o ano passado, quanto que foi? Brasil, não, esse ano, em 14 de janeiro de 2020, o Brasil teve um aumento de 488% nos casos de dengue, né? Esse é um dado de 2019, mas em 14 de janeiro de 2020 saiu isso. O ano passado foi 488% número de aumentos de dengue. Então, foi 1.544.987 casos de dengue em 2019. Também registrou 10.708 casos de Zika. 3 mortes com Zika e 92 mortes com chikungunya. Ou seja, é uma epidemia, é um problema sério. A dengue hemorrágica também mata. E a gente está vendo aí que ninguém fala sobre isso. E aí eu venho com a OPAS dizendo que tem um termo de cooperação, né, para... como é que é aqui, gente? Peraí, deixa eu ler o que é o deles, que senão eu fico meio falando bobagem. Mas o da dengue deles é prevenção e controle da dengue no contexto da GI. Peraí que eu vou abrir aqui para saber. Vamos lá. Prevenção e controle da dengue no contexto da GI. Olha só, o número do termo de cooperação é o 62. Ele foi colocado em vigência em 2010, 9/8/2010, e tem uma data de término 8/8/2020. E só em 2019, porque eu estou lendo o relatório do termo de cooperação, relatório feito pela própria OPAS, no primeiro semestre de 2019, esse aqui é o relatório oficial, tá? Eles colocam assim, termo de ajuste, eles colocam um recurso de 7 milhões, aí o segundo recurso 5 milhões, o terceiro recurso 10 milhões, o quarto já é prorrogação, 24 milhões, e o valor total desse termo de cooperação técnica, 46.882.000 reais. Bom, a finalidade do projeto, segundo a OPAS, é aperfeiçoar e fortalecer as políticas públicas preconizadas no Sistema Único de Saúde para a prevenção e controle da dengue. Aí o propósito deles é reforçar as esferas de gestão do SUS, União, Estados, Municípios e Distrito Federal, em sua capacidade de responder de forma coordenada e articulada ao problema da dengue, garantindo a intensificação e sustentabilidade das ações e resultados já alcançados, reduzindo a carga da doença nos serviços e o impacto sobre a saúde da população brasileira. Bom, eu não sei se vocês entenderam, mas no meu ver, eu tô olhando aqui, então quer dizer que eles estão desde 2010 tentando fazer isso aqui? Reforçar as esferas de gestão do SUS, blá, 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 blá. Aí eles vêm com blá, blá, blá. Taxa de letalidade no casos graves de dengue, blá, blá, blá. Bom, eu sei que são páginas e páginas de blá, 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 gente. De blá, blá, blá. E aí fala. O 62º termo de cooperação apoia a Secretaria em Vigilância da Saúde no desenvolvimento, aprimoramento e avaliação das ações voltadas, blá, blá, blá. Ou seja, esse relatório aqui, todinho, ele tem assim, deixa eu ver, sei lá, 30 páginas. É para dizer o seguinte, a gente precisa continuar o trabalho. A gente precisa prorrogar
esse termo de cooperação. E aí vem aqui no final, execução financeira, de acordo com o relatório financeiro oficial da OMS, porque a OPAS é um braço da OMS. E a presidente da OPAS Brasil é da Costa Rica, tá bem? Só para vocês terem uma ideia. Ela sucedeu o outro presidente que se aposentou, que era o Joaquim Molina, que era cubano. Preciso falar mais nada, né? Então tá. Aqui, o saldo, né, que ainda sobra lá na OPAS é 5 mil dólares. Mas eles já repassaram 17 mil dólares, desembolsaram 10 mil dólares, pendente de pagamento 17 milhões de dólares, 10 milhões de dólares e agora pendente de pagamento 832 mil. Gente, isso é uma afronta. É uma afronta. O Ministério da Saúde, a Anvisa, pagam um dinheirão para essa OPAS não fazer nada, contratar uma pancada de consultor para ficar fazendo isso aqui. Eu vou conseguir para amanhã o relatório do que faz um dos consultores, cada objeto deles, cada parte de analisar, não sei o que lá, o cara ganha, sei lá, 13 mil reais, sabe? Isso pra mim é um absurdo gigantesco, não dou conta de aguentar. Então, tenho aqui um segundo termo de cooperação, ó. Termo de cooperação 53. Cooperação Técnica Descentralizada, a CESAB. Sistema Único de Saúde SUS, efetivamente implementado por meio do fortalecimento da Secretaria do Estado de Saúde da Bahia. Ou seja, a Bahia também contratou a OPAS. E Pernambuco, cadê? Também contratou. Aqui, ó. A Organização Pan-Americana da Saúde, Escritório Regional para as Américas, assinou o ano passado, 9/7/2019, um termo de cooperação com o governo de Pernambuco para apoiar a qualificação do modelo de atenção à saúde do estado. A OPAS vai mobilizar toda a sua capacidade técnica para aumentar a cobertura de vacinação contra o HPV. Gente, como assim? Não são as pessoas que trabalham na Secretaria de Saúde que vão vacinar as pessoas? Como assim a OPAS vai mobilizar toda a sua capacidade técnica? A OPAS tem, inclusive, eles têm termos de cooperação técnica, vejam bem, para comprar vacinas, para comprar inseticidas. Vocês sabiam disso? Pois é. O Ministério da Saúde paga a OPAS para comprar inseticida. Ou seja, gente, não dá para ser direto, não dá para parar de pagar um atravessador. E aí eu venho falar para vocês aquilo que eu falei ontem. O ministro Mandetta está consciente do que está acontecendo, porque a gente trabalhou junto com ele em 2015, em 2012, 13, 14 e 15 para mexer todos os pauzinhos contra o Mais Médicos, para libertar os médicos cubanos, para que as coisas ficassem preto no branco, para que Cuba libertasse os médicos. O Mandetta sabe sim do que está acontecendo. O Mandetta sabe dos termos de cooperação técnica absurdos, caríssimos, que a gente paga para esses caras. 2018 a gente pagou 73 milhões para OPAS. 73 milhões. Gente, a gente não tá falando de R$1.000. A gente tá falando de milhões de reais. A gente tá falando de um absurdo de dinheiro. Coisas que você poderia construir vários postos de saúde para onde os médicos pudessem atender, porque no interiorzão não tem nem médico e muito menos posto de saúde. Não adianta levar o médico, não tem nem aonde lavar a mão, gente. Mas com esse dinheiro todinho aqui, já dava pelo menos para começar, sabe? E aí a gente fica assim,
Ah, não, mas como assim e tal, tal, tal. Não, como assim não? Olha só. Teve aqui, enquanto carrega 2019 pra gente ver quanto que gastou, eu vou te dar o termo, o quanto eles pagarem pelo pagamento do primeiro termo de ratificação do quinto termo do termo de cooperação 85 para a aquisição de medicamento conforme autorização número 3778 de 2019. Viu? A OPAS compra medicamento. Por que o Ministério não compra esse medicamento diretamente? Esse pagamento aqui, essa ordem bancária, foi de 496 milhões de reais. 496, 410, 373,05. Amigos, é um dinheirão. E a gente achando que o problema é a hidrocloroquina. A gente achando que o problema é, sabe, alguém falar mal do presidente. Gente, o problema nosso é a corrupção. É o desvio de dinheiro. São 31 acordos com a OPAS. O Ministério da Educação tem 3 acordos com o MEC, ou com a Unesco, desculpem. Precisa de organismo internacional? Será que a gente não tem profissionais capazes de fazer as coisas? É incrível como a gente ainda acredita que tudo tem que passar pelas mãos dos organismos internacionais, que só eles têm expertise. E não é, sabe? Não é. A gente simplesmente está perdendo bilhões de reais. Em 2019, a OPAS, olha, diminuiu, ainda bem, hein? Diminuiu para 1.230.000 reais. 1 milhão, nossa, mas que maravilha, hein? Só para a Bireme foi 1.140.856. Tem algum valor errado aqui. Tem valor de compromissos dos anos anteriores e o valor do orçamento do ano corrente de 2019. Ou seja, esse dinheiro era só de 2019, mas na verdade saiu dos cofres públicos mais ou menos 50 milhões, porque o valor pago de compromissos dos anos anteriores foi 49.220.349. Só que o site da transparência quer deixar a gente maluco, assim, porque eles não dão direito às informações. Não dão. Bem, gente, eu não vou me alongar muito mais, porque senão vai ficar muito grande o vídeo e vocês não vão aguentar assistir. Discutam comigo, deem o seu like, deem o seu dislike, mas ajuda o canal aí, que a gente precisa de vocês para continuar. E, bom, é isso. Eu preciso que vocês não desliguem antes da gente dizer o meu muito obrigado. E eu não sei se hoje vai ter live, mas provavelmente não, por causa dos problemas de saúde que acometem os nossos familiares. Mas eu prometo que amanhã eu trago algum vídeo mostrando para vocês mais disparates do nosso orçamento, porque eu acho que o mais importante agora é falar sobre orçamentos e eu espero que vocês estejam do meu lado. Um grande abraço e até amanhã.